Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Declier e meu objetivo é trazer clareza para que você consiga avançar, descobrir sobre as dificuldades que você não consegue superar. Eu quero trazer construções para que você consiga ver a vida de forma diferente, da forma que você consiga avançar, da forma que você consiga romper padrões na sua vida com o intuito de crescimento. Então compartilhe essa live, curte essa live também para que ela possa chegar para mais pessoas, para que seja relevante para mais pessoas. A gente cria algumas resistências na vida da gente sobre algo que a gente está tentando. O que é resistência? Não é algo ruim. Muitas vezes a gente cria essa resistência que a gente está protegendo uma versão de nós mesmos. Por exemplo, vamos entender isso melhor. Você faz um plano, você tem um sonho de querer ter liberdade financeira, de ter um relacionamento memorável, de você ter uma saúde melhor, de você ter um corpo melhor. Mas na hora que você vai realizar esse sonho, na hora que você vai para a ação de fato, porque só querer um sonho, só perceber um sonho, isso não transforma ele em realidade. Você precisa agir para que você consiga alcançar passos para chegar nesse sonho. Então, se você não age, você fica preso naquela situação, naquela versão atual sua. Então, você cria uma resistência para si mesmo. Tem pessoas que estipulam que quer fazer alguma coisa na vida, um sonho. Mas aí o padrão, muitas pessoas falam a mesma coisa. Eu não tenho tempo. Na verdade, não é que você não tem tempo. Acontecimentos acontecem a todo momento na nossa vida. Se você não consegue priorizar esses acontecimentos, eles vão tomar conta do seu tempo a ponto de você não conseguir fazer aquilo que você estipulou para fazer e você acaba naquela reclamação de não ter tempo. Então, é uma resistência que você cria para poder impedir aquela dificuldade que você está querendo combater. A pessoa que não tem tempo, ela não tem, o que falta para ela é prioridade, é deixar de fazer, é falar não para as coisas que não são relevantes para o plano que ela criou. Se você foca naquilo que você determinou, você vai conseguir avançar. Em algum momento você vai ter resultado. Porque uma pessoa que estipula alguma coisa, tem disciplina e foco, o resultado vai ser uma consequência inevitável. Agora, se você estipula alguma coisa e vem um acontecimento, tira a sua motivação, você fica sem resultados, parado onde você está, você sempre vai ficar na escada da reclamação, você sempre vai ficar reclamando que não consegue avançar, porque a todo momento está acontecendo coisas na sua vida que você não consegue falar não. Pessoas que estão te chamando para pedir ajuda, pessoas que estão pedindo o seu dinheiro emprestado. Imagina que você quer ter uma liberdade financeira um dia, mas toda hora uma irmã, toda hora sua mãe precisa de dinheiro emprestado, toda hora acontece alguma coisa em que você não consegue falar não, e você não consegue investir de seu dinheiro, você não consegue colocar o seu dinheiro para multiplicar. Se você não tem o dinheiro para investir, talvez você esteja numa situação que você está usando tanto o seu tempo para outras pessoas, emprestando o seu tempo, dando o seu tempo para outras pessoas, que você não tem tempo de se capacitar, você não tem tempo de arrumar um emprego, uma fonte de renda melhor na sua vida. Então, você precisa priorizar na sua vida o que é necessário para você, para que você consiga alcançar os objetivos da sua vida. Então, não esqueça, você precisa primeiro ter um plano. Porque se você não tem um plano, se você não tem um sonho para a sua vida, sabe o que vai acontecer? Um monte de acontecimentos aleatórios. Você não vai saber priorizar o que é relevante para você alcançar algo na sua vida. Se você não sabe se você quer ou ganhar dinheiro, ou ter um relacionamento, ou ter um corpo melhor, ou se capacitar em alguma coisa, então o que a vida vai te entregar? Toda hora um acontecimento aleatório, entende? Pessoal, tá ficando claro para vocês? Se tiver, coloca no chat, que assim que eu terminar essa apresentação, eu vou ler com carinho o chat, vou ler as perguntas de vocês, tá bom? Não esqueça de compartilhar essa live com outras pessoas. Aqui eu tô criando um vídeo
para poder apoiar as pessoas a crescer, a enxergar diferente a vida das pessoas. As redes sociais não pode ter só conteúdo de pornografia, de piada, de coisas que travam a sua mente, coisas que te tragam a dopamina barata, um momento rápido de felicidade, e a longo prazo você fica aí sem resultados, desmotivado, com depressão, com dor. A gente precisa trazer autoconhecimento. Valorize esse tipo de conhecimento aqui na rede social. Isso é muito importante. Então, a resistência que eu estou falando aqui não é uma maldade sua, é uma limitação que você criou para proteger a sua versão até atual de hoje e que você não, sabe, não quer pagar o preço. Por quê? Por causa que talvez você tenha um medo que não foi tratado no seu passado, talvez você tenha uma culpa de alguma coisa que aconteceu no passado e você acha que foi uma culpa sua e isso fica arrastando, tirando a sua energia diária e te impede de avançar. Talvez um sentimento de ódio, de raiva de outra pessoa também te impede de, sabe, de não vou procurar emprego porque a minha mãe ou meu pai não me deu estudo, eu morro de raiva deles, ou meu pai abandonou minha mãe e agora eu não consigo fazer as coisas e fica justificando. O nome disso é dependência emocional. A dependência emocional é quando o estado ou a ação de outra pessoa interfere no seu estado ou na sua ação. Você está tentando alguma coisa, mas o estado de outra pessoa ou a ação que ela fez no passado interfere no que você está tentando agora. E a dependência emocional te impede de avançar. Então, como que você faz para tratar uma dependência emocional? Você precisa impor limites. Limites impõe em conversas. Você vai fazer uma conversa com a pessoa para impor limites. Mas não é conversar de qualquer jeito. Não é chegar lá, pôr o dedo na cara. Não é chegar lá, começar a gritar, falar com raiva. Não, isso não é uma conversa. Isso daí é agressão verbal. Isso daí é comunicação violenta. Se você quer tratar uma dependência emocional, você precisa conversar de forma estruturada. Se você está conversando com a pessoa para acabar com a dependência emocional, para impedir que o estado ação dela interfira no estado ação da sua vida, você tem que ter uma conversa que seja uma conversa em que os dois consigam entender do tipo, eu não interfiro na sua vida e você não interfere na minha vida. E todas as vezes que acontecer isso, você vai lembrar. Lembra daquela conversa que a gente fez? Então, vai ser melhor para mim, vai ser melhor para você. Se durante a conversa tá rolando gritaria, tá rolando violência, chegou a hora de parar imediatamente para tentar esse tipo de conversa uma outra vez. Quantas vezes for necessária, mas enquanto você tiver dependência emocional, uma corrente amarrada a você, você não consegue avançar. Isso é uma coisa que trava a sua vida. Meus amigos, está ficando claro para vocês? Coloca aí no chat. A hora que terminar essa apresentação, eu vou estar dando uma olhada aqui para a gente poder estar continuando essa conversa. A vida, meus amigos, é uma estrada, né? Onde você está no ponto atual que você quer e o ponto que você quer chegar. Que eu perguntei se vocês tinham um sonho, se vocês tinham um plano. Então, nessa transição, nesse espaço, você vai percorrer uma distância e você vai estipular uma velocidade. Se você for rápido demais, imagina numa estrada que você está acelerado, você está num carro a 200 por hora e você estipulou que você quer chegar num caminho. A 200 por hora você consegue ler alguma placa? Vai que no momento o seu destino estava numa placa escrita assim, ó, vire à direita. Mas você está a 200 por hora, você está acelerado demais, você está fazendo as coisas demais. Então, muitas vezes passa da placa e você não vê. Na vida é dessa forma também. Se você acelera demais sua vida, se você fica tentando coisas demais na sua vida, se você fica toda hora dando um tiro, não foca em nada, em algum momento na sua vida, você pode passar as oportunidades sem você ver. Então a vida ela precisa ser vivida de forma, não vou falar lenta, mas de forma que a sua versão atual suporta. Se a sua versão atual for uma versão que suporta velocidade, eu digo que existe isso porque tem grandes players, tem gente que já está no caso do multibilionário, pessoas que conseguem avançar numa versão muito rápida. E tem as pessoas que realmente ainda não conseguiu nem ter o emprego, que talvez precisa de avançar numa versão mais lenta, para poder aproveitar o processo, para poder aprender com o processo. Porque se você
tenta coisas demais na sua vida, você atrai muitos acontecimentos na sua vida. E talvez a sua versão não está suportando isso, talvez a sua versão fica sem motivação. Uma vida de uma pessoa que não tem resultados é uma vida de uma pessoa que ela fica parada, ela procrastina na vida dela, porque todo ser humano ele é motivado por resultado. Se você não tem resultado, você não tem motivação. Motiva a sua ação. Se você faz alguma coisa, fica tentando, estipulou alguma coisa que é grande demais para sua versão. Ah, meu sonho é ser milionário. Aí você ainda nem arrumou um emprego. Ou então você tem um emprego que ganha baixo demais, mas você não consegue sentir que você está avançando. Você não vai ter motivação para continuar. Então, todas as vezes que você for estipular, sabe, um sonho, um caminho, um espaço a ser percorrido, você precisa escolher alguma coisa que seja factível, que seja alcançável. Você quer ser milionário? Tudo bem, você coloca isso num sonho mais longo, mas você vai quebrando isso em micropassos. Qual a sua versão atual? Você tem emprego? Quanto você ganha? Você ainda ganha pouco? Então, se você não tem um emprego, conseguir um emprego. Se você não quer conseguir um emprego, empreender. Quanto você ganha? Você está ganhando um salário? Então, você estipula no sonho que você vai aumentar a sua fonte de renda, ganhar mais, né? Porque você precisa ir passando passos por passos. A vida é isso. A gente não dá muitas pessoas ficam esperando o golpe de sorte, sabe? Ganha pouco, vai lá na loteria, gasta uma boa parte com dinheiro na loteria, achando que a sorte vai rir para ela em algum momento, e a sorte nunca ri, e a loteria é um jogo de azar em que só eles ganham, você ganha lá uma pequena porcentagem, acha que ganhou, ainda fala para os outros, ganhei 13 mil na loteria. Mas se você for somar a vida inteira, você talvez gastou 20 mil, 30 mil para ganhar 13 mil. E isso te deu motivação para você ficar achando que a sorte vai rir para você, mesmo que matematicamente é, isso seja para você quase que impossível? Então, pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Se tiver, não esquece de curtir a live, compartilhar com outras pessoas e deixe seus comentários. No final da live eu vou estar lendo para vocês. Então, a vida de vocês são o piloto e o seu sonho é como se fosse o copiloto. Sabe, numa corrida de rally, tem um piloto e tem um copiloto, porque o piloto ele está em alta velocidade, está acelerado. Mas o copiloto fala, olha, vai ter uma curva daqui tantos metros. E aí você, como piloto acelerado, você ignora o copiloto e passa reto na curva, erra o caminho, bate o carro, e é isso que acontece. Você estipula um sonho na sua vida, mas aí na hora que você vai executar o sonho, você pega, assume como um piloto que fala, ignora aquela rota que você estipulou. E aí você fala, não, pode deixar, eu dou conta disso aqui. E vai do seu jeito mesmo. E a hora que você vê, você está sem resultados. A hora que você vê, você não consegue avançar. Porque você não respeitou o plano que você tinha para fazer. Consegue? Estão conseguindo entender? Bom, continuando aqui, meus amigos, deixa eu ver aqui. Ótimo, temos comentários aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês, tá bom? Bom, o primeiro passo para fazer se você não está conseguindo avançar? Uma coisa que muitas pessoas negligenciam é pedir ajuda. Porque pedir ajuda é um sentimento que as pessoas elas se sentem inferiores às outras. Mas se você não sabe pedir ajuda, é muito difícil você sair sozinho. Ah, pode deixar que eu resolvo e vai lá, estuda um monte de cursos sozinhos, mas fica sem motivação. Você pode conseguir sair desse local sem pedir ajuda? Consegue. Talvez você vai demorar mais tempo, porque você está tentando descobrir tudo sozinho. Mas se você conseguir pedir um apoio para uma outra pessoa que já passou por esse processo e que tem o caminho mais rápido para seguir, você consegue avançar de forma mais rápida. Você consegue um atalho, você consegue superar dificuldades que você ia passar nesse processo sozinho, sem experiência. Consegue entender? Então, sim, o desconforto de pedir aquela ajuda, né, de se sentir inferior, talvez seja um desconforto de uns 10 minutos, uma hora, talvez um dia, ou no máximo uma semana, que você se sentiu assim, aquela dor, nossa, estou pedindo ajuda porque eu sou incapaz e tal, mas é muito menor do que os 10 anos, do que os 20 anos, do que a vida que você tem sem resultados. Então,
se você for colocar na balança, o desconforto é muito menor do que você viver uma vida sem resultados. Não deixem de pedir apoio para pessoas. Eu estou falando de pessoas, mas não é qualquer pessoa. Você não vai chegar na pessoa mais próxima e pedir um apoio. A gente pede apoio naquilo que a gente está tentando para pessoas que têm resultados. Se uma pessoa não tem resultados, ela é incapaz de te aconselhar naquilo que você está tentando. Se você quer ser empreendedor, você não vai pedir um conselho para uma pessoa que nunca empreendeu. Você vai pedir conselho para uma pessoa que empreende e tem resultados. Essa é a forma correta. E muitos de nós estamos tentando coisas e chega na pessoa mais próxima, na mãe, no pai, no irmão, no amigo que nunca empreendeu, que nunca fez o que a gente está tentando na vida e começa a pedir conselho para esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa ela não tem resultado, ela é enviesada com medos, com traumas, com coisas que já passaram no passado dela e muitas vezes pode tirar a sua motivação, a sua determinação de estar tentando alguma coisa na sua vida. Então, toma cuidado para quem você pede conselhos. Então, o primeiro passo que você tem que fazer para uma mudança, para poder acabar com essa resistência, é você ver como você funciona, né? Você primeiro precisa ter uma visão de como você é, o que você já caminhou até agora, o que você não está dando conta e o que você precisa de pedir ajuda, entendeu? Se você vê alguém passando pela mesma situação, mas ela sente bem, aí você não tenta julgar essa pessoa. Talvez ela se sente bem porque ela está passando por isso, mas ela já percorreu um caminho que você não percorreu. E talvez ela tenha, sabe, um insight, ela tem alguma coisa que pode trazer para a sua vida para poder agregar. Por mais que seja uma pessoa simples, por mais que seja uma pessoa que já fez um comércio e ela já quebrou, talvez você pode conversar com uma pessoa dessa e saber por que que não deu certo. Talvez você pode conversar com uma pessoa que teve um relacionamento, que separou, e você quer ter um relacionamento, e ali você pode descobrir como não fazer alguma coisa. Então, buscar ajuda é sempre importante. Se você quer crescer no digital, eu sei, dá para pegar esse tanto de conteúdo na internet, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, juntar isso tudo e tentar crescer. Mas você pode comprar o quê? Você pode comprar uma mentoria de uma pessoa que seja, eu sei que aqui tem muitas armadilhas, mas de uma pessoa que tenha resultados, uma pessoa que pode te mentorar de verdade, não que vai te vender um curso gravado, coisa desse tipo. Então, o que eu falo para vocês é o seguinte, só um minutinho, pessoal. Não aceite viver uma vida sem resultados. Você merece uma vida, sabe? Uma vida feliz, uma vida próspera e isso depende de você, nunca depende dos outros. Não coloque a culpa na situação nos outros. Você é o autor da sua vida. Se você se permite viver independências emocionais, talvez você fique chateado com outras pessoas, fica com rancor, com ódio, porque pessoas deixaram ou fizeram coisas que é mal para você. Não, não, você tem as chaves para liberar essas pessoas e para soltar a sua vida, soltar as correntes das dependências emocionais para que você fique livre para avançar na sua vida. No mais é isso, pessoal. Eu quero agradecer a presença de todos. Reforço a vocês, não deixem de compartilhar essa live. Sigam o meu canal, porque aqui é um espaço de crescimento pessoal. Eu trago as chaves para que você consiga enxergar coisas na vida que muitas vezes nos cegam por causa dessa rede social que está criando uma situação em que prende as pessoas em uma situação de dopamina rápida, barata, mas quando você desliga o seu celular, quando você vai para o cotidiano, aí você consegue sentir que a vida não está valendo a pena, você consegue sentir que não está avançando e acaba voltando para o celular, ficando numa situação sem exercícios, ficando numa vida sem resultados, ficando desmotivado e procrastinando. No mais, eu agradeço. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima.